Ecos na ausência. Parte 1. O despertar não foi um retorno gradual da inconsciência, mas uma colisão abrupta com a realidade. Não houve sonhos para se desvanecerem, nem a familiaridade do próprio colchão. A primeira sensação foi o frio, um ar gélido que parecia penetrar os ossos, mesmo atrás das roupas que eu não reconhecia. O cheiro era de mofo e poeira antiga, misturado com algo metálico e sutilmente adocicado, como sangue seco ou ferrugem. Meus olhos se abriram para uma escuridão quase absoluta, quebrada apenas por uma fresta de luz pálida que se infiltrava por uma abertura do alto da parede, muito acima do meu alcance. Eu estava deitado em uma superfície dura e fria, que parecia ser de concreto. Tentei me mover e uma dor lacinante percorreu meu corpo, como se cada músculo estivesse atrofiado e cada articulação enferrujada. Levei um tempo para conseguir sentar, apoiando-me nas mãos trêmulas. A escuridão começou a ceder um pouco, revelando as paredes ao meu redor. Eram de pedra bruta, úmidas ao toque, e o teto era tão alto que se perdia na penumbra. Não havia janelas, apenas aquela fresta distante, e nenhuma porta visível. O pânico começou a se instalar, um nó apertado na garganta que me impedia de respirar fundo. Onde eu estava? Como cheguei aqui? As perguntas ecoavam na minha mente, mas não encontravam respostas. Minha memória era um vazio, uma tela em branco antes deste momento. Não havia lembranças de um nome, de um rosto, de uma vida antes desse quarto. Era como se eu tivesse nascido nesse exato instante, nesse lugar sombrio e opressor. A ausência de passado era tão aterrorizante quanto a incerteza do presente. Levantei-me com dificuldade, cambaleando. Meus pés descalços sentiram a aspereza do chão. Comecei a tatear as paredes, seguindo o perímetro do quarto. A textura fria e irregular da pedra era a única constante. O espaço era maior do que eu imaginava, um retângulo alongado, e o ar parecia ficar mais denso à medida que eu avançava. O som da minha própria respiração era amplificado, um sussurro rouco no silêncio esmagador. De repente, meus dedos tocaram algo diferente, uma superfície lisa e fria, que não era pedra. Era uma porta. Não havia maçaneta, nem dobradiças visíveis, apenas uma linha fina que indicava sua presença. Empurrei, bati, tentei encontrar qualquer tipo de mecanismo, mas a porta permaneceu imóvel, uma barreira intransponível. O desespero começou a se misturar com a sensação de claustrofobia. Mesmo em um espaço tão grande, eu estava preso, completamente sozinho. E a cada segundo que se passava, a certeza de que algo estava terrivelmente errado se aprofundava. O cheiro metálico parecia mais forte agora, e eu podia jurar que ouvia um som fraco, quase inaudível, vindo de algum lugar além da porta. Um arrastar sutil, como algo pesado sendo movido no escuro. Minha pele se arrepiou, e um calafrio percorreu minha espinha. Eu não estava sozinho, afinal, ou talvez estivesse apenas enlouquecendo. Parte 2. Os dias, ou que eu supunha serem dias, começaram a se misturar em uma névoa indistinta. A fresta de luz no alto da parede era meu único relógio, indicando a passagem do tempo com sua mudança sutil de intensidade. Eu não sabia se eram horas, dias ou semanas. A fome e a sede eram sensações constantes, mas estranhamente suportáveis, como se meu corpo estivesse se adaptando a um estado de privação. A cada amanhecer,
A esperança de uma saída diminuía, substituída por uma resignação fria e um medo crescente do desconhecido. Minha rotina se tornou uma exploração metódica do quarto. Eu tateava cada centímetro das paredes de pedra, procurando por qualquer irregularidade, qualquer fenda, qualquer indício de uma passagem secreta. Na porta, aquela superfície lisa e inabalável, era meu foco principal. Eu a empurrava, socava, sussurrava e gritava para ela, como se pudesse convencê-la a se abrir. Mas ela permanecia um silêncio impassível, uma promessa vazia de liberdade. O som de arrastar que eu havia ouvido no primeiro dia nunca mais se repetiu. Eu comecei a questionar se havia sido apenas uma alucinação da minha mente aterrorizada. A solidão era uma presença palpável, um peso constante sobre meus ombros. Eu tentava recriar memórias, inventar um passado para mim, mas era inútil. Cada tentativa resultava em um vazio ainda maior, uma confirmação da minha ausência de identidade. Quem eu era antes desse quarto? O que eu fazia? A falta de respostas era um tormento silencioso, uma tortura psicológica que se somava ao confinamento. Eu falava comigo mesmo, descrevendo o quarto, os sons, as sensações, apenas para ouvir uma voz que não reconhecia, uma voz que parecia pertencer a outra pessoa. Comecei a notar pequenos detalhes que antes me escapavam. As paredes, embora parecessem uniformes, tinham padrões sutis, como se veias escuras que se retorciam se encontravam em pontos específicos. Em um canto, quase imperceptível, havia uma mancha escura que parecia se expandir lentamente, como uma sombra viva. Eu a observava por horas, fascinado e aterrorizado, imaginando o que poderia ser. Era mofo? Umidade? Ou algo mais sinistro? Algo que estava crescendo e se espalhando na escuridão? O ar, antes apenas frio, começou a ter uma qualidade diferente. Um zumbido baixo e constante, quase inaudível, parecia vibrar nas paredes, ressoando em meus ouvidos. Era como se o próprio quarto estivesse vivo, respirando, pulsando. Eu me deitava no chão, tentando identificar a origem do som, mas ele parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. A fresta de luz no alto da parede, antes um farol de esperança, agora parecia um olho observador. Um ponto de vigilância que me lembrava constantemente da minha insignificância e da minha prisão. A cada noite, um zumbido se intensificava e eu me encolhia no canto mais distante da porta, desejando que a escuridão me engolisse por completo. Parte 3. O zumbido se tornou uma constante. Um baixo murmúrio que preenchia o silêncio do quarto, tornando-o ainda mais opressor. Eu comecei a perceber que ele não era uniforme. Havia picos e vales, como uma respiração lenta e profunda. Às vezes, parecia vir de dentro das paredes, outras de debaixo do colchão. Eu me deitava com o ouvido colado à pedra fria, tentando decifrar sua mensagem. Mas era apenas um som sem sentido, uma melodia dissonante que me lembrava e levava à beira da loucura. A mancha escura no canto continuava a crescer, suas bordas se estendendo como tentáculos finos. Eu a observava com uma mistura de repulsa e fascínio. Ela não parecia mofo comum, sua cor era de um preto tão profundo que absorvia a própria luz, e sua textura parecia quase viscosa. Eu me perguntava se era uma manifestação física do meu próprio desespero, ou se o quarto estava, de fato, vivo, e aquela mancha seria sua pele, sua carne em decomposição. A ideia me causava arrepios.
mas também uma estranha sensação de companhia, como se eu não estivesse mais completamente sozinho. Minha mente, antes um vazio, começou a preencher-se com imagens fragmentadas, flashes de algo que parecia ser uma memória, um rosto, embaçado e indistinto, mas que me trazia uma pontada de saudade. Uma melodia, suave e melancólica, que eu não conseguia identificar, e a sensação de um toque, quente e reconfortante, que contrastava brutalmente com o frio constante do quarto. Eram memórias reais ou apenas delírios de uma mente privada de estímulos? Eu não sabia, e a incerteza era mais cruel do que a ausência total. Comecei a desenhar nas paredes com a ponta dos dedos, usando a poeira e a umidade como tinta. Eram rabiscos sem sentido no início, mas depois se tornaram formas, rostos, paisagens que eu nunca havia visto, mas que pareciam familiares. Era uma tentativa desesperada de deixar uma marca, de provar minha existência, de preencher o vazio que me consumia. As paredes se tornaram minha tela, meu diário, meu único meio de expressão. Estranhamente, os desenhos pareciam acalmar o zumbido, como se o quarto apreciasse a minha arte. Um dia, a flecha de luz no alto da parede piscou, como um olho que se fecha e se abre novamente. O zumbido cessou abruptamente e um silêncio absoluto caiu sobre o quarto. Um silêncio tão profundo que doía nos ouvidos. Eu me encolhi, esperando o retorno do som, mas ele não veio. Em vez disso, a mancha escura no canto começou a pulsar, um brilho fraco e avermelhado emanando de seu centro. O ar ficou pesado e o cheiro metálico se intensificou, misturado com um odor doce e nauseante. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo. E pela primeira vez desde que acordei, não senti medo, mas uma curiosidade mórbida, uma aceitação sombria do meu destino. Parte 4. O brilho avermelhado da mancha no canto se intensificou, pulsando em um ritmo lento e hipnótico. O cheiro doce e nauseante tornou-se quase insuportável. Eu senti uma tontura, como se o ar tivesse se tornado rarefeito. Meus olhos, no entanto, estavam fixos na mancha, incapazes de desviar. As veias escuras nas paredes, que eu havia notado antes, pareciam agora se conectar à mancha, como raízes que se aprofundam na pedra, sugando algo invisível. Era como se o quarto estivesse se alimentando, crescendo, e eu era apenas uma testemunha, ou talvez parte do seu sustento. O silêncio era absoluto, um vácuo que engolia qualquer som, até mesmo da minha própria respiração. Eu podia ouvir o batimento do meu coração, um tambor frenético em meus ouvidos, e o sangue pulsando em minhas têmporas. A flecha de luz no alto da parede havia desaparecido completamente, mergulhando o quarto em uma escuridão que era mais profunda do que qualquer noite que eu já havia experimentado. A única iluminação vinha da mancha pulsante, que lançava sombras dançantes nas paredes, transformando os desenhos que eu havia feito em figuras grotescas e distorcidas. Comecei a sentir uma estranha conexão com a mancha, como se ela estivesse me chamando, me atraindo para si. Era uma sensação de familiaridade, de reconhecimento, como se eu conhecesse de algum lugar, de um tempo antes desse quarto. Eu me arrastei em sua direção, meus membros pesados e entorpecidos. A cada centímetro que eu avançava, o brilho vermelho se tornava mais intenso. E o cheiro, mais forte, quase inebriante. Eu estendi a mão, meus dedos trêmulos, e toquei a superfície viscosa. Era quente, pulsante, e uma onda de energia percorreu meu braço,
fazendo meu corpo vibrar. Imagens começaram a surgir na minha mente, não mais fragmentadas, mas vívidas e aterrorizantes. Um corredor escuro, o som de passos se aproximando, uma voz sussurrando meu nome, uma sensação de pavor, de perseguição, de estar sendo caçado. Então, na escuridão, um impacto e o despertar nesse quarto. As memórias não eram minhas, mas pareciam ser, como se tivessem sido implantadas em minha mente, ou como se eu estivesse vivenciando a memória de outra pessoa. Eu não era o protagonista dessas lembranças, mas o observador, o receptor de uma história que não me pertencia. A mancha pulsou com mais força, e eu sentia uma dor aguda em minha cabeça, como se algo tivesse se expandindo dentro do meu crânio. As imagens se tornaram mais rápidas, mais caóticas, uma enxurrada de terror e desespero. Eu vi o quarto, mas não o meu quarto, e sim um labirinto de corredores e portas, todos iguais, todos sem saída. E então, uma figura, alta e esguia, com olhos que brilhavam no escuro, observando-me de longe. Não era um ser humano, nem um animal, mas algo indescritível, algo que existia nas sombras, à espreita. Eu não estava sozinho, nunca estive, e a mancha, eu percebi, não era uma manifestação do quarto, mas uma janela, uma conexão com algo muito maior, muito mais antigo e infinitamente mais aterrorizante. Parte 5. A dor em minha cabeça se tornou insuportável, um martelo batendo contra o crânio, enquanto as imagens se sobrepunham, se misturavam, criando uma tapeçaria de horror e confusão. Eu não era mais eu, mas uma coleção de ecos, de memórias alheias, de medos que não me pertenciam. A figura esguia e sombria que eu havia vislumbrado nas visões parecia agora estar no quarto comigo. Sua presença, uma pressão gélida no ar, um sussurro inaudível que ressoava em minha mente. Eu não o via com meus olhos, mas sentia, com cada fibra do meu ser, uma entidade antiga e faminta que se alimentava do desespero. A mancha pulsante na parede se expandiu ainda mais, engolindo os desenhos que eu havia feito, como se estivesse apagando minha própria existência. O brilho avermelhado se tornou mais intenso, quase cegante, e eu senti meus pés afundarem no chão, como se o concreto estivesse se tornando maleável, me puxando para baixo. O cheiro doce e nauseante era agora esmagador, e eu percebi que não era apenas um odor, mas uma substância, um vapor denso que eu estava inalando, preenchendo meus pulmões com sua essência corruptora. Minha voz, quando tentei gritar, não produziu som. Minhas cordas vocais pareciam paralisadas, e o ar em meus pulmões se recusava a sair. Eu estava preso, não apenas no quarto, mas dentro de mim mesmo, um prisioneiro do meu próprio corpo. As memórias, as visões, a dor, tudo se fundiu em um único ponto de terror absoluto. Eu não sabia mais o que era real e o que era ilusão. Se o quarto era uma prisão física ou um estado da minha própria mente. Então, o brilho avermelhado da mancha começou a diminuir e o cheiro a se dissipar. A dor em minha cabeça recuou, deixando para trás uma sensação de vazio, de exaustão. Eu me vi deitado no chão novamente, mas na mesma posição em que havia acordado, no frio do concreto, penetrando meus ossos. A flecha de luz no alto da parede estava lá novamente, pálida e distante, indicando a passagem de mais um dia. A mancha no canto havia desaparecido, sem deixar vestígios, e as paredes de pedra estavam lisas e uniformes, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que algo havia acontecido.
Eu não era mais o mesmo. As memórias, embora confusas e fragmentadas, haviam deixado sua marca. Eu não sabia quem eu era, mas agora sabia o que eu não era. Eu não era o protagonista daquelas visões, mas o recipiente, o eco de uma história que continuava a se desenrolar em algum lugar, em algum tempo. O quarto, eu percebi, não era uma prisão, mas um portal, um ponto de conexão entre mundos, entre realidades. E eu, o elo. O zumbido baixo, constante, começou a retornar, e eu fechei os olhos, esperando pelo próximo amanhecer, pela próxima onda de ecos, pela próxima revelação do que me aguardava nesse limbo de existência. A porta? Eu sabia, nunca se abriria para fora, mas talvez, apenas talvez, ela se abrisse para dentro, revelando a verdadeira natureza da minha prisão e do meu propósito.